onde essa pessoa ela não ficava mais susceptível a contrair o vírus do HIV. Né? Então, exceto esse caso, a gente não tem aí outras formas. Então, eu digo que essas características genéticas seriam, na realidade, o ponto de partida. Porque a partir delas, a gente vai ter as nossas outras características proteômicas, transcriptômicas, certo? O ambiente vai fazer parte disso sim, tá? Principalmente com uma coisa que a gente chama de epigenética. Depois que eu fui ver, mas vocês ainda vão ter uma palestra chamada de que vai tratar da epigenética, que assim, de forma bem sucinta, é como eu posso falar, é como os nossos genes vão estar sendo susceptíveis a serem expressos, tá? Em relação a algum fator. Então, por exemplo, a gente tem mecanismos de acetilação, onde você deixa a parte codificante, né, codificadora lá do nosso DNA disponível para poder ter a expressão do gene, ou com metilação, e aí a gente tem mecanismos que são desacetiladores, são hipometilantes, vocês vão ver isso na outra palestra, tá? E o Wikipedia também, né? Todo mundo usa aí o Wikipedia nos trabalhos e tudo mais. Antes o Wikipedia era molecagem, mas hoje tá até uma coisinha mais séria, né? Tem uma curadoria e tudo mais. Quem tiver interesse, tem lá a parte que você pode ser recrutado para ser um curador de informações do Wikipedia. Ele fala que é um modelo de tratamento que propõe a personalização da assistência médica, decisões, tratamentos, práticas ou produtos médicos adaptados individualmente em detrimento do modelo universal. Então, assim, é interessante porque essa definição aqui é meio que 880, porque assim, ele fala que é muito personalizado em detrimento de um modelo universal, mas é claro que a gente não tem um modelo universal. A gente não trata todo mundo de uma mesma forma, porque inerentemente a prática médica, ela deve ser individualizada. Eu não tenho como colocar toda uma população, né, numa esteira e fazer o mesmo tratamento com todos. Isso é impossível, tá? Impossível, tanto de uma forma econômica, tá? Mas também de uma forma relacionada à saúde. Eu não tenho como tratar todas as pessoas de um jeito. Mas, com a medicina personalizada, a gente vai tratá-las conforme efetivamente elas deverão ser tratadas, tá? Eu falei de medicina personalizada, né? Eu falei de medicina de precisão, que foram esses conceitos, e pode parecer meio confuso, né? Então, no primeiro momento, pode parecer aí para você diferenciar o focinho de porco de uma tomada. Pode ser parecido, né? Mas não é o mesmo objetivo, não é a mesma função, tá? Então, só para tentar resumir, essa medicina de precisão ela vai ser galgada principalmente nessas características genéticas. Mas vai além. Quando você vê esses conceitos, parece que é algo totalmente genético. Mas é muito mais do que isso, tá? Eu diria que eu vou envolver tanto a questão de genômica, proteômica, transcriptômica, lipidômica, certo? Já a medicina personalizada é isso que eu estava falando agora por último, que eu tenho que fazer uma intervenção que seja adequada para aquele indivíduo. Na precisão, eu faço a melhor intervenção para aquele indivíduo. Por exemplo, eu vou dar uma forma aí, eu vou dar um exemplo aqui, bem que pode parecer besteira, mas que não vai envolver genômica. Alguns de vocês já fizeram o exame do antibiograma? Né? Porque o que é mais comum, infelizmente, é a pessoa chegar num consultório, o médico detecta que ele está efetivamente com uma infecção específica e passa um antibiótico de acordo com as características que ele acha que pode ser o melhor a se tratar e com o possível agente patogênico. Mas muitas das vezes isso não acontece da forma como se espera. Né? A infecção não melhora, que pode ser por resistência da bactéria, por alguma característica do indivíduo, certo? E isso vai fazer uma pressão seletiva para que eu tenha uma origem de novas cepas mais resistentes. Com o exame do antibiograma, a gente pega uma amostra daquilo ali,
e testa aquelas bactérias com vários antibióticos. Para quê? Para eu verificar qual é o melhor tratamento naquela situação. Esse é um exemplo, né, do que a gente já tem feito aí de medicina de precisão, algo bem mais antigo, né, que vocês nem vão ver tanto isso, porque o pessoal, infelizmente, nem considera isso como uma medicina de precisão, mas que é, querendo ou não, tá? Porque o pessoal só quer tratar a medicina de precisão como ferramenta genômica, mas, minha opinião, é muito além disso, certo? Tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida aí, pode mandar que a gente vai estar ligado. E aí eu coloco, né, só para a gente ter uma ideia de como que ela vai funcionar aí. A gente tem essa medicina personalizada, que você não tem como não ter uma medicina personalizada. Não existe medicina que não seja personalizada, porque você está trabalhando com pessoas e o seu foco é um indivíduo, e é um indivíduo, não são milhares. Então não tem como ter essa medicina sem ser personalizada. Você está falando, minha medicina é personalizada. Claro, todas são, certo? Mas dentro dessa medicina personalizada, a gente tem a medicina de precisão, que é aquela que vai fazer efetivamente o uso correto das medidas que são necessárias para o tratamento de um determinado indivíduo, tá? Onde você minimiza, você evita falhas nesse tratamento, na forma como você vai ter essa pessoa. E aí, eu não sei se vocês, então, eu creio que vocês devem estar em vários períodos diferentes, não sei se vocês já ouviram falar do negócio chamado de farmacogenômica, certo? E o que seria essa farmacogenômica? A junção que a gente tem de farmacologia, como a gente já conhece, né, como a ciência, inclusive como o Eden já deu a aula aí para vocês já devem ter visto, como a ciência que vai tratar do uso de substâncias ativas para modulação de algumas funções corporais, para que haja tratamento, tá, em determinadas doenças, ou então evitá-las, certo? E com a genômica. E aí, o que ela vai fazer, essa farmacogenômica? A gente vai verificar como eu tenho essa resposta dos genes com o uso dos medicamentos. Então, um exemplo aí mais claro que temos agora atualmente, ninguém aguenta mais falar de coronavírus, né? Todo mundo é coronavírus. Liga o jornal, coronavírus, o rádio, coronavírus, tá o vizinho conversando coronavírus, até o cachorro já tá latindo coronavírus. Mas, querendo ou não, o medicamento aí dos debates acalorados, a hidroxicloroquina, ela pode ter sua ação modificada, por exemplo, dependendo de como é a glicose 6-fosfato desidrogenase de uma pessoa. Então, pessoas que têm deficiência nessa enzima, elas podem ter problemas com o uso da cloroquina, certo? Pode ter problemas de anemia, enfim, a gente vai comentar mais à frente. Esse é um exemplo, mas eu vou trazer vários outros também, certo? E tal, o que é essa genômica? Né? A gente falou medicina precisão, a gente falou da farmacogenômica, e a genômica em si é o estudo de todos os genes de um indivíduo, certo? Com a interação com outros genes, certo? E com o ambiente. Então, eu vou fazer todo o estudo do DNA presente em um determinado indivíduo, tá? As interações, como que ocorrem as partes codificantes, não codificantes, né? Quem aí é mais velho, você deve ter pego aí alguns livros durante o ensino médio ou graduações anteriores que ainda tinha termos como DNA lixo, né? Por quê? Porque a gente vê aí, esse aqui é um gráfico que ele mostra pra gente como é categorizado todo o nosso RNA, o nosso DNA, perdão. Então, tá aparecendo a minha seta? Só confirma para mim, Sara. Tá sim, Aparece? professor. Beleza. Então aqui a gente tem como se fosse o gráfico de pizza, mostrando a porcentagem do que faz parte do nosso DNA. Então aqui a gente tem aqui, ó, transposições defectivos e fragmentos,
quase a metade do nosso DNA, centrômeros, pseudogenes, RNA de gene, gene codificante, ó, genes codificantes de proteína, 22%. Só isso aí que vai estar codificando alguma coisa efetivamente, né, em introns, mas também tem em exons. Então a gente pode ver aí que 23% vai estar tendo um produto em cima, a proteína. Já a grande outra maioria não vai produzir um produto, digamos assim, certo? Vai ter várias outras funções. Muitas vezes os livros antigamente tratavam isso como um DNA lixo, porque eles não conheciam a função. Hoje já se tem um conhecimento um pouco maior, se sabe que ocorre muita interação, muita regulação mesmo nisso, certo? Isso devido aos estudos com câncer, os estudos de biologia molecular, você sabe que há importantíssimas funções nessas partes que até então nem se sabia. E na realidade até hoje não se sabe muita coisa, né? Tem quase 10% que não se tem ideia de como ele vai estar agindo, tá? E a gente tem aí um número incrivelmente grande de pares de base no nosso DNA, e a gente vai ficar pensando assim, poxa, mas como que eu vou trazer isso para minha prática clínica? Parece algo assim tão distante e tudo mais. E no passado, até relativamente recente, ele era assim, né? Algo que não poderia se imaginar. Essas são as capas da Nature e da Science de quando o projeto do genoma humano ele foi publicado, né? Esse projeto, para vocês terem uma ideia, ele iniciou em 90. Ele iniciou em 90 e o pessoal foi começando a fazer todo o sequenciamento desse genoma. Essas publicações elas foram feitas em 2001, ou seja, aí, ó, 11 anos. Na realidade, o completo mesmo, se eu não me engano, foi em 2003. Ou seja, eles levaram 13 anos, foram não sei quantos bilhões de dólares que foram gastos para fazer o sequenciamento do genoma humano inteiro, tá? Então a gente pode imaginar assim, e o meu paciente aqui vai esperar 13 anos para poder saber o DNA dele, para poder tratar ele. Felizmente, hoje em dia não é mais assim, né? Não vai demorar tanto. Mas para vocês terem uma ideia de como ocorreu essa evolução, se em 90 a gente tinha aí a demora de 13 anos para isso, hoje em dia a gente tem sequenciadores que podem fazer o sequenciamento completo do genoma humano em um dia, às vezes um pouco mais ou um pouco menos, dependendo do quão sofisticado é o equipamento que está sendo utilizado. Mas, enfim, hoje nos Estados Unidos tem uma empresa que ela já faz o sequenciamento completo de uma pessoa com $1.000, né? Então, é o que tem se esperado, é que haja um barateamento cada vez maior. A gente pode imaginar isso como qualquer outra tecnologia, né? Acho que a maioria de vocês aí já nasceu depois dos anos 2000, ou quase isso, mas o primeiro celular aí que a maioria dos pais de vocês tiveram era aqueles tijolão, que tinha anteninha, que só tinha, quando muito, o jogo da cobrinha, né? Hoje em dia não, hoje em dia a gente tem emulador de jogos no celular, enfim, né? Jogos muito maiores, para você ter uma ideia de quão evoluído é isso. E essa é a tendência, de que haja um barateamento dessas tecnologias, assim como qualquer outra, tá? E o uso maior da nossa população. Isso é importante. E o interessante ainda, falando sobre essa questão do sequenciamento do genoma humano, ele só foi publicado um pouquinho antes devido a esse cara aqui. O nome dele é Craig Venter. Ele não trabalhava, porque era uma ação governamental. E aí ele chegou e falou o seguinte: rapaz, vocês estão demorando muito para poder fazer sequenciamento. Eu vou reunir uma galera aqui e vou fazer o sequenciamento do genoma inteiro em 3 anos. E aí começou meio que uma corrida para terminar esse sequenciamento. No final das contas, eles juntaram os seus recursos para poder fazer essas publicações.
Um outro detalhe, talvez a gente vá ouvir falar mais dele, é que ele é meio assim, megalomaníaco, digamos assim, nessa área, e ele reivindicou o título de criar a primeira vida totalmente artificial. Né? O que ele fez? Ele pegou uma célula e foi testando gene por gene, qual era o gene que tinha que ter na célula que era inevitável de se ter. Depois ele juntou uma célula, colocou todos os genes que eram efetivamente necessários e efetivamente aquilo ficou vivo. Né? Então ele tem algumas ideias aí bem interessantes. Por que demorou tanto tempo? Só para você ter uma ideia. Isso aqui é como foi feito o sequenciamento do genoma humano. Foi através de uma técnica chamada de Sanger, né, sequenciamento de Sanger. Você extraía o DNA, que é algo muito simples. Você pode ver aí, botar no Google, extrair DNA da cebola, por exemplo. É uma molécula que é relativamente bem estável. O problema é que eles iam quebrando ela e depois iam colocando alguns nucleotídeos que tinham cores. E conforme o peso dessa molécula, eles veriam qual era uma sequência. Então, tipo assim, era algo mesmo da idade da pedra, digamos assim. Você passava no detector pela cor, sabia qual era a base, se era adenina, enfim. E iam montando parte por parte daquela sequência. Agora você imagine fazer isso aí em um sentido e em outro, né, que é a dupla fita, em milhões de pares de base. Era um serviço assim homérico. Para vocês terem uma ideia, e isso aí era como foi feito. Hoje em dia, a gente tem uma forma bem mais versátil. Essa aqui é a forma, essa aqui é a forma como é feita a grande maioria, a suprema maioria dos lugares que trabalham com sequenciamento de DNA vai trabalhar com um equipamento chamado Illumina. Tá? Então aqui é só para vocês terem uma ideia de quão rápido é feito isso. Ele vai falar que vai preparar a amostra, vai preparar o cluster, a geração dos clusters, que vão ser depois ressequenciados. O sequenciamento, vocês podem ver também, ó, que é muito parecido com o anterior, conforme a base que for necessária para poder se ligar, vai gerar uma cor diferente, e ele vai conseguir montar aquela sequência, certo? Então, dependendo do par de base. E, tipo assim, ele não consegue sequenciar a fita inteira, então ele vai juntando as várias partes. Então, você tem que ter um trabalho computacional pesado aí. Eu vou deixar rolando um pouquinho o vídeo, só para a gente chegar na parte que ocorre efetivamente as interações entre os pares de base, para vocês terem uma ideia de como ocorre no equipamento. Bebam água. There are a number of different ways to prepare samples. All preparation methods add adapters to the ends of the DNA fragments. For reduced cycle amplification, additional motifs are introduced, such as the sequencing landing site, indices, and regions complementary to the flow cell oligos. Aí tem essa plaquinha onde vão ficar as amostras. Então vocês vão ver aí os vários fragmentos das fitas que vão receber os nucleotídeos. E conforme eles forem se ligando, eles vão gerando uma fluorescência. E dependendo do comprimento dessa fluorescência, eu vou identificar qual foi o nucleotídeo que se ligou.
oligo is complementary to the adapter region on one of the fragment strands. Polymerase creates a complement of the hybridized fragment. The double-stranded molecule is denatured, and the original template is washed away. The strands are chronally amplified through bridge amplification. In this process, the strand folds over, and the adapter region hybridizes to the second type of oligo on the flow cell. Polymerases generate the complementary strand, forming a double-stranded bridge. This bridge is denatured, resulting in two single-stranded copies of the molecule that are tethered to the flow cell. The process is then repeated over and over and occurs simultaneously for millions of cells. Ele só vai mostrando que ele vai formando várias fitas para que o resultado seja mais fidedigno, porque ele tem que juntar todos esses valores depois. Professor, temos uma pergunta. Qual o nome da técnica atual do sequenciamento do genoma? Pronto, essa parte aqui é o que eu queria mostrar para vocês. Então, ele vai se ligando conforme o par de base que é o adequado e vai gerando uma fluorescência. E o equipamento ele vai ler isso com várias fitas ao mesmo tempo. Ó, quando a correta se liga, ele vai gerar uma fluorescência. Oi? Oi? Tô ouvindo, Sara. Pode Qual falar. o nome da técnica atual do sequenciamento do genoma? Assim, na realidade, tem vários equipamentos do fabricante. Você pode ter por uma coisa chamada Ion Torrent, que é eu acho que é da Waters. Tem esse aqui da Illumina, que já vai aparecer, mas eu acho que é quimiosequenciamento, mas também tem o pirossequenciamento, que vai ser com calor. Na realidade, tem várias formas como pode ser feito. Aquele de sangue, que era o antigo, ele era algo mais... foi inventado na década de 70, para vocês terem uma ideia. Né? Então, você... Tá me ouvindo? Oi? Alô? Tá me Tô ouvindo? sim, professor. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me Sim. ouvindo? Só um instantinho, deixa eu ver se ela tá me ouvindo, que eu acho que não. Sim, professor, estamos ouvindo. Tá me ouvindo, Sara? Oi? Vocês estão Nós ouvindo eu estamos falar? ouvindo. Agora? Vocês caíram? Oi, professor. Professor? Formas, depende do equipamento. Esse aqui... Ah, tá, beleza. Então depende do equipamento que está sendo utilizado, certo? Ah, desculpa, aqui está um delay grande. Tá ok. É que tá um delay. Eu perguntei, acho que tem quase 1 minuto. Nossa, gente, faltou aqui, desculpa. Onde é que...
Só repassar aqui, porque pulou a parte. Então, como eu tinha comentado para vocês, dependendo do par de base que vai se ligar, obviamente vai se ligar somente um tipo, e dependendo daquele tipo, ele vai gerar uma fluorescência que vai ser detectada pelo equipamento. E conforme a sequência daquelas fluorescências, ele vai sabendo qual é aquele par de base que vai estar naquele local. E com isso ele vai juntar os vários fragmentos para você ter uma ideia de como está aquele DNA de uma forma geral. Olha, essa imagem é o que acontece no equipamento, para vocês terem uma ideia. Então, cada ponto é uma fita e cada cor é uma base. Então, ele vai lendo isso tudo ao mesmo tempo, vai gerando fitas e depois ele vai empilhando e procurando onde cada uma vai se montar. É um quebra-cabeça, assim, bem interessante. Então, essa é a forma como eles têm se trabalhado. Isso no caso do Illumina, que é o mais comum aí, sei lá, 98% dos lugares que fazem sequenciamento de DNA vai ser com essa metodologia. Então, ó, isso aí é o que acontece numa daquelas células que foi comentado. Certo? Beleza, então vamos continuar. Com isso, também é interessante saber que nem todo mundo é igual, óbvio, e a gente precisa entender o que é mutação, o que é uma variação de cada indivíduo, e no NIH eles têm esse programa que foi feito no governo do Barack, que é o All of Us. Então eles têm o objetivo de fazer sequenciamento de 1 milhão ou mais de pessoas, para você ter aí uma ideia de como é o genoma dessas pessoas e como é, por exemplo, o genoma das pessoas que moram lá no Alabama, moram em Nova Jersey, como é o genoma das pessoas que têm mais probabilidade de ter câncer, enfim. Esse é o objetivo, de você ter uma ideia, saber as variações, saber o que é efetivamente algum gene que pode fazer com que uma pessoa esteja mais predisposta a ter uma determinada doença, ou então que ela seja mais predisposta a ter mais tempo de vida. São essas questões que
várias outras, né, que se tenta obter as respostas com esse tipo de programa. Na realidade, esse programa ele não é único no mundo. Acho que o governo britânico, se não me engano, ele já está fazendo sequenciamento. O objetivo deles é fazer o sequenciamento de mais de 200 mil recém-nascidos, se não me engano, a partir do antes da pandemia, né? Era para começar nesse ano, não sei se vai continuar, porque eu não encontrei nenhuma notícia falando sobre isso. E você tem uma ideia de como vai ser essa vida. E é interessante porque eles estão fazendo isso a partir do começo da vida e ao longo, né? Você vai ter um acompanhamento, saber quais são essas questões que vão estar relacionadas a isso, tá? Beleza, a gente falou muito de genômica, a gente tem aqui o dogma central da biologia molecular, que eu tenho aí o DNA, ele vai se replicando, ele vai se, digamos, como se fosse reproduzindo, formando mais DNA, mas esse DNA ele pode ser transcrito em RNA, e esse RNA ele pode ser traduzido numa proteína. E a gente sabe que a proteína é aquela molécula que vai ter efetivamente uma função no nosso organismo. Aquelas proteínas que vão ter funções, né, as enzimas, ou estruturais, por exemplo, né, a actina, miosina, enfim, é aquilo que vai ter uma ação no nosso organismo. Então, assim, é interessante um ponto para falar para vocês, porque, beleza, o DNA, de certa forma, digamos assim, ele é estático. Obviamente, a gente sofre mutações, a gente tem mecanismos para evitar com que ocorram essas mutações, até porque essa replicante, certo? E nós temos mecanismo para evitar quando ocorre, para que ela seja deletada, certo? Mas aquilo que vai ter uma ação efetivamente no nosso organismo vai ser a proteína. E ela tem muito a dizer mesmo, tá? Eu vou comentar casos do nosso grupo de pesquisa e também outros casos. Beleza, então a gente falou da genômica, mas o que é a proteômica? É muito parecido com a genômica, só que ao invés dos genes a gente vai estudar as proteínas, só que tem um detalhe. A gente não tem uma mudança grande de genes, né? E é até meio doido você imaginar isso. Mas de proteínas, sim, certo? Você, a cada momento, tem um set de proteínas que vai estar num determinado contexto, certo? Então, por exemplo, no contexto inflamatório, ou numa reação imunológica, que já estudou com Aramis, você vai ver que eu vou ter uma série de enzimas, uma série de marcadores, citocinas, quimiocinas, e elas vão estar presentes ali, naquele momento, tá? Mais um spoiler, a gente vai falar de proteômica do pessoal que tem Covid. Então, uma pessoa sem a doença, ele tem um proteoma, naquele momento. A pessoa que tem a Covid, ele vai ter um outro proteoma. E nesse outro proteoma, eu vou ver lá presente muitas substâncias pró-inflamatórias, né? Que vocês já devem ter ouvido aí da tempestade de citocinas, e isso foi achado efetivamente. Mas ele vai muito além disso também. Eu posso utilizar essa ferramenta da proteoma com um detalhe interessante, eu posso utilizar tanto para ter uma ideia da fisiopatologia de uma doença, eu posso utilizar isso como diagnóstico, e eu vou mostrar um exemplo brasileiro, né? O da doença eu também vou mostrar um exemplo brasileiro, tá? Mas eu também posso fazer isso de prognóstico. Então, assim, eu tenho muitas. Assim, eu sou meio suspeito de falar isso, porque é nas proteínas que o negócio vai estar acontecendo. É ali onde vai estar acontecendo efetivamente a coisa, certo? Porque é lá onde você vai ver se realmente uma proteína está presente. E um detalhe ainda, só o fato de uma proteína estar presente não quer dizer que ela esteja ativa, porque uma proteína estar presente na forma ativa ou inativa traz toda uma de vocês. Não sei se vocês já ouviram falar que tem um gene chamado MDR, é Multi-Drug Resistance. É um gene que codifica um transportador de resistência múltipla às drogas. Então tem um transportador ali.
E esse transportador ele pode pegar aquelas drogas e simplesmente jogar para fora daquela célula. Mas se, por exemplo, ele estando ativo, ele joga. Não estando ativo, ele não joga. E aí aquela célula, quando não está ativo, pode morrer. E quando está ativo, não pode morrer. Pode não morrer. Então são situações muito diferentes, certo? E aí chega um outro ramo da proteômica, que é a chamada fosfoproteômica, que é saber se aquela proteína está fosforilada, né? Saber se ela está ativa. Isso aí faz toda uma diferença. E aí um detalhe mais interessante é que esse proteoma ele não é constante, ele vai aí, dependendo da situação, ele pode estar maior, aliás, ele pode estar de um jeito, pode estar de outro, até mesmo, por exemplo, com exercício físico, eu tenho a mudança desse meu proteoma, tá? E vai, de uma certa forma, traduzir o nosso transcriptoma, né? Como a gente comentou anteriormente, aqui no Dogma Ancestral, o DNA, ele transcreve ali o RNA, e depois, para depois ser traduzido em proteína, certo? Eu estou apontando aqui com o dedo, mas deixa eu utilizar, desculpa aí, eu não tenho muita experiência com EAD, né? Então, deixa eu mostrar aqui com a seta, apareceu, tem a transcrição em RNA, a tradução. Então, nesse transcrito, esse RNA, seja qual for o tipo, mensageiro, por exemplo, ele vai dizer muito daquilo que vai acontecer na minha célula. Ok? Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do que a gente faz em proteômica. Isso aqui é uma figura gerada, que parece, sim, meio doido, né? Gerada num programa, num site, na realidade, chamado String. Vocês podem ver aí, String, DB, né, database, com a proteína e ele vai te com um ciclo para saber se aquela proteína ela vai efetivar a sua mitose ou não. Então isso está muito relacionado a câncer. Isso aqui foi só um exemplo, mas eu posso colocar qualquer um. E nessa proteômica, do mesmo jeito que se fazia com a genômica, onde se buscava a interação lá dos genes, aqui é ainda maior essa questão, porque essas proteínas elas estão efetivamente numa rede, certo? Alguma dúvida até lá? Eu vou trazer aqui talvez o exemplo mais famoso de medicina de precisão. Agora eu vou trazer exemplos práticos, né? O pessoal deve estar dormindo essa hora, a gente passou 50 minutos falando desses conceitos, mas eu acho que o exemplo mais famoso de medicina de precisão para prevenção é da Angelina Jolie. Então, você já deve ter ouvido falar que a Angelina Jolie, ela fez um exame, porque a mãe dela teve câncer de mama, aí ela foi lá e, não, eu vou pesquisar para saber se eu tenho o mesmo gene, o oncogene, que é o BRCA. Ela foi lá, pô, viu que tem também, e ela estaria suscetível a ter o câncer de mama. O que ela fez? Retirou as mamas, para que ela não tivesse essa doença. Então, é uma forma, sim, porque ela fez essa busca para evitar de ter esse doença. Então quer dizer que ela nunca vai ter nenhum câncer? Depende principalmente do tempo de vida dela. Querendo ou não, apesar de todos os mecanismos regulatórios que a gente tem no nosso DNA, ainda assim, uma mutação ou outra vai ocorrendo ao longo do tempo. E aí, dependendo dessa soma de mutações ainda relacionadas ao ambiente que você está e o estilo de vida, podem fazer sim com que se tenha. Né? Hoje se fala muito mais de câncer porque a gente tem uma longevidade muito maior, tá? E quanto maior a longevidade, maior a probabilidade, certo? Outros exemplos de medicina de precisão para prevenção, né? O uso de smart devices. Aí é por isso que eu estou falando para vocês que na medicina de precisão a gente não vai falar só de genômica, né? Você reduzir medicina de precisão só para genômica é muito ruim, porque você vai ficar muito bitolado naquilo. Mas olha aqui o que aconteceu. Uso de smart device para acompanhamento de informações biológicas. Você tem aí desculpa aí quem é testemunho de Xiaomi, mas tem o Apple Watch, que tem uma função de realizar um eletrocardiograma. Óbvio que não é o mesmo tal que é feito no ambulatório, aquela coisa toda. Você sabe? Mas ele é bom porque
ele dá para fazer uma coisinha. E eu nem sabia, um detalhe interessante, eu nem sabia que isso foi liberado há pouco tempo no Brasil. Né? O da minha esposa, a gente comprou ele fora e já fazia tal, mas a gente só foi ver que ele fazia isso aqui. Só fazer lá, né? Não fazia aqui no Brasil. E você pode ter um acompanhamento de como estão esse ritmo cardíaco ao longo do dia e tudo mais. E ele pode ser utilizado, sim, tudo da Universidade de Stanford, que ele fez o uso aí de mais de 400 mil pessoas que utilizavam esse dispositivo, certo? E viram que, dependendo de algumas características que era observado, eles poderiam detectar fibrilação atrial, né? Que poderia ser um problema, poderia ir predispor a ter um infarto e tudo mais. Então, esse é um exemplo de smart device que você pode utilizar, sim, para isso, para prevenção, certo? Outra forma também que você pode utilizar aí, que não sei se vocês viram que eu uso o Facebook, né? Vocês já devem ter visto essa, essa fotinha aí, ajude a evitar a disseminação, né? O Facebook não está te falando nada, mas o Facebook, deixa eu só passar um slide logo, o Facebook ele está avaliando por onde as pessoas estão andando, né? Eles vão lá detectando o teu deslocamento, né? Junto com dados das operadoras, do Google, certo? E é interessante notar que eles viram aqui, ó, tá meio ruim, mas se você for olhar, aqui é no começo de março, 9 de março, e aqui é 23. E desde o decreto que houve, né, que estava tendo problema da Covid, percebe-se que o deslocamento, muitas das vezes, diminuiu mais de 40%. Né? Então, as pessoas estavam se movimentando muito menos, estavam ficando muito mais tempo dentro de casa, estavam se deslocando muito menos. Isso é uma outra forma também que você pode utilizar para prevenção. Como para prevenção? Ora, se você consegue ter uma ideia da movimentação das pessoas, e se você sabe quem é o doente, você pode ter uma ideia de como esse vírus está se propagando. Na realidade, se isso fosse algo impositivo, você teria muito mais controle. Tipo o que aconteceu na China. Né, na vida toda, porque tem parte financeira, estava se movimentando e a pessoa poderia ser presa lá na China é mais hardcore do que no Brasil, né? Então aqui é outra coisa do Facebook também que ele ajuda com isso, ele vai lá dar umas informações, tudo mais. É que ele estava te despistando para poder falar que estava te vigiando também, né? O Zuckerberg, ele escuta você. Todo mundo já comentou de alguma coisa, abriu o Instagram e estava lá a propaganda. Então, os olhos do Zuckerberg estão em cima de você, tá? Caso alguém tenha alguma dúvida, pode ficar à vontade para a gente falar ao longo também, tá? Não precisa ser no final, não. Outra forma de medicina de precisão para prevenção, sequenciamento genético de bactérias patogênicas. Quem já está no hospital, ou quem... Desculpa aí, pessoal, que o ambiente aqui não é meu. Quem já está no hospital, quem já teve aula de microbiologia, deve ter ouvido falar de uma bactéria que ela não é patogênica, né, Pseudomonas, mas que ela pode tornar-se muito patogênica no ambiente hospitalar. E um detalhe interessante é que ela é uma bactéria extremamente presente em vários ambientes, principalmente solo. E ela trabalha muito com essa questão de plasmídio. O plasmídio é um DNA extra, né, que vai ficar na sequência que você vai ter fora do núcleo, e ela vai ser passada muito fácil entre elas, e muitas das vezes ele pode levar esse DNA, né, estrangeiro, esse DNA que não é dele, que pode ter informações para que ela se torne patogênica. Então isso pode ser utilizado para fazer um rastreio. Ah, um exemplo. Uma pessoa entrou em contato ali, deu entrada no hospital
com características de infecção alimentar, certo? Viu que participou, por exemplo, de um jantar, e aí fizeram o sequenciamento, viram que era tal bactéria. Então você pode ver depois, procurar se isso também acometeu outras pessoas, ou até mesmo utilizar aí de uma forma legal para poder processar algum local, caso tenham fornecido um alimento de forma inadequada. Outra forma aqui de medicina para prevenção, sequenciamento genético em recém-nascidos para detecção de doenças. Essa criança que está aqui no meio da foto, o nome dela é Ana Lu. Ela, se não me engano, é da Flórida ou é da Califórnia, não me lembro. Os pais dela fizeram sequenciamento logo ao nascer e, tipo, como não dava para saber no pré-natal, mas eles viram que ela tinha uma doença chamada imunodeficiência combinada severa. Ou seja, tinha seu sistema imune muito fraco. Então, com isso, ficou muito mais fácil de lidar com ela. Ela está aparentemente totalmente normal, né? Mas foi muito mais fácil porque puderam utilizar informações para fazer com que ela não tivesse contato com determinados agentes, pudesse reforçar a imunidade dela. Então, você sabendo ter um tipo de informação igual a essa, é muito mais interessante, certo? Você pode utilizar muito isso a favor seu, certo? Então, a forma como eles vão estar lidando com a criança é totalmente diferente de uma criança que não tem essa doença, certo? Outra forma de medicina para prevenção, só que esse aqui foi no caso com esse é Max, o nome desse, ele passou até no reality show que, perdoem, eu não me lembro o nome. O avô dele teve câncer coloretal, o pai dele teve câncer coloretal, e ele estava preocupado, só que ele não queria fazer o exame, certo? No final das contas, com 18 anos, ele fez o exame, ele viu que todos eles tinham essa chamada síndrome de Lynch, que é uma predisposição a esse tipo de câncer, certo? E o que ele fez com isso? Ele consegue fazer umas rotinas maiores de prevenção e diagnóstico, certo? Quem já passou pela área da oncologia sabe que o diagnóstico precoce, ele é fundamental para que você consiga ter um tratamento adequado, certo? Então, com ele aqui, ele já conseguiu para poder fazer um acompanhamento muito mais efetivo, porque ele está ali e muito provavelmente ele também pode ter, certo? Esse tipo de câncer. Agora, para tratamento, essa parte é que eu gosto. Para o tratamento, no caso do câncer, você pode ter uma avaliação do perfil tumoral para a escolha do melhor tratamento. Câncer é a doença mais desgraçada que tem. Por quê? Porque ele é extremamente heterogêneo. Extremamente heterogêneo. São mutações. Para você classificar um câncer é muito difícil, muitas das vezes, porque há mutações pontuais que ocorrem em um tipo, que não ocorrem em outro, e que fazem com que ele seja suscetível a um determinado tipo de tratamento, que não seja. E como é que se fazia anteriormente para poder se ter uma ideia de como era o melhor tratamento a ser feito? Você fazia uma biópsia. Mas como que era a biópsia? Você tirava um pedaço do tecido para fazer um teste imunohistoquímico. Mas, com essas ferramentas genômicas, com o sequenciamento muito mais prático, muito mais rápido, feito hoje em dia, a gente consegue ter um negócio chamado biópsia líquida. Vou mostrar aqui para vocês a diferença. Isso aqui é exemplo de biópsia imunohistoquímico. Professor, A gente tem aqui, ó. Oi. só antes de entrar nesse assunto, a gente tem uma pergunta do anterior. Sim. Uma alteração proteômica pode facilitar um quadro de sepse em uma infecção como a Covid-19? Uma alteração proteômica pode facilitar. Se você, assim, vamos por partes.
Eu posso fazer essa. Eu posso fazer a proteômica, como eu já falei, para entender mecanismo fisiopatológico, para ter diagnóstico e para saber prognóstico também, para saber como que a pessoa vai se virar, né? E não tem trabalhos ainda que eu conheça, que eu pesquisei até ontem, mas pode ter sido falho, mas pelo menos até ontem, por exemplo, ele possa te predizer que ocorra sepse. O que eu vou até mostrar para vocês, ele prediz se a pessoa vai ter o turnover para tempestade de citocina. Trabalhos ainda que vão falar que se vai ocorrer sepse ou não, eu não encontrei, né? Mas que mostre a proteômica e vai dizer se a pessoa tem uma maior probabilidade de ter tempestade de citocina ou não, tem. Esse tem, eu vou mostrar para vocês, certo? E isso é extremamente importante, porque, beleza, eu tenho as citocinas, é muito mais. Eita, essa pessoa tem a maior probabilidade de ter essa tempestade. Então eu já posso me preparar para aquilo. Eu já posso já imaginar qual é o melhor tratamento para essa situação. Certo? Não sei se ficou bem claro isso, mas pegando um gancho nessa área de sepse, não de Covid, mas tem sim outros trabalhos que falam de proteômica que a pessoa possa ter maior ou menor disposição a ter um quadro séptico, certo? Só que de quadro séptico em Covid não encontrei, certo? Eu fico falando certo que eu tô pensando que vocês vão me responder, mas eu espero que vocês estejam me respondendo aí, balançando a cabeça ou dizendo sim, mesmo eu não ouvindo, tá? Então aqui a gente tem uma imunohistoquímica, né? Então a gente tem alguns. É um exame que você vai ver diferenças de cor, tá? Então tem um tecido, tem os cortes histológicos, eu coloco os determinados corantes, e quando eu tenho a presença ou ausência de determinada cor, eu sei que uma questão ou outra vai ser positiva, vai ser negativa. A gente pode ver, por exemplo, nessa fila do meio, ó, tem o R2, que é um marcador. Aí, ó, ele tá positivo nessa região luminal aqui. Tá positivo aqui também, mas na região basal tá negativo. Então, eu já sei mais ou menos a posição, tá? Mas pode ter também o que é 1,67, enfim. Com essas cores, eu posso ter uma ideia de quais mutações possíveis vão estar ocorrendo, quais características possíveis eu tenho daquele determinado tumor, e com a localização, né? Por exemplo, região luminal A, B, enfim. Ok? Isso aqui é a biópsia tradicional, feita por imunohistoquímica. Tem outros tipos de biópsia, não por imunohistoquímica. No o câncer de colo do útero, a gente faz uma lâmina que cora lá com o Papai Nicolau e tudo mais, e eu vejo a morfologia das células. Mas é tudo assim, querendo ou não, é meio subjetivo. Esse é o problema. É subjetivo. Com a biópsia líquida, não é subjetivo. É objetivo. Por exemplo, na biópsia líquida, eu vou lá, aí eu tenho aqui, ó, vou no tumor, certo? Retiro um material líquido, certo? Porque nesse material líquido eu vou ter as minhas células normais, tem aqui as hemácias, os glóbulos brancos, mas eu vou ter também um DNA circulante normal e também tumoral, certo? Aí é que tá. E quando eu vou fazer o sequenciamento, eu vou encontrar o DNA normal e também o tumoral. E aí que é o grande ponto. E quando eu acho o DNA tumoral, eu vejo qual é a mutação que está ocorrendo. Então, alguns tipos de câncer, ele tem algumas mutações pontuais que os fazem ser mais tratáveis ou não. Por exemplo, câncer de pulmão. Ele tem uma mutação na... Ele tem uma mutação chamada T790M. Eu acho que é da timina que vira metionina. Tá? Que vira, T790M.
Que aí você vai poder tratar com gefitinib, imatinib, certo? Que é específico para essa mutação. Para outras mutações já é outra coisa. Aí eu pergunto para vocês, vamos imaginar que eu vou fazer uma biópsia tradicional desse câncer de pulmão. Já imaginou? Abrir a pessoa para tirar um pedaço do tumor, depois fechar, é muito complicado. Com a biópsia líquida, não. Vou lá, retiro, é líquido, é muito menos invasivo, tem menos dor, menos riscos, certo? Eu tenho maior probabilidade de obter mais amostras repetidas e eu tenho um tempo real de como está ocorrendo as mutações, do que está acontecendo naquele tecido. É diferente da biópsia tradicional, onde eu pego uma amostra e às vezes a amostra pode não estar legal. E é difícil de obter. E eu só vou ter uma ideia espacial, porque às vezes, beleza, por cima parece que está tudo ok. Mas aquele tumor ele pode estar muito mais arraigado em tecidos mais profundos, certo? Não é à toa aí que o símbolo do câncer é o caranguejo, que ele vai lá e se prende. Então ele pode ter essa ideia, certo? Então, cara, isso aqui é o futuro. Quem for trabalhar com patologia, saiba que você vai ter que trabalhar com isso. Senão você vai ficar para trás. Porque você obtém a amostra de sangue, por exemplo, daquela pessoa, coloca no teu aparelho e em 12 horas, 24 horas, você vai ter uma ideia do que está acontecendo naquela pessoa, sabe qual é a mutação específica daquela pessoa, certo? E você pode ir com um tratamento exato para aquilo. Isso aqui é demais. E desculpa, eu fico muito empolgado. A minha intenção era montar uma empresa disso aqui, eu ficar rico. Quem quiser montar aí, vocês vão ter mais dinheiro do que eu, podem ficar ricos no meu lugar, certo? Mas lembrem-se de mim quando estiverem na glória. Professor, outra pergunta. Quando você acha que essas ferramentas vão estar difundidas para todos? E qual o custo, mais ou menos, de um exame desses? Quando eu acho que está difundida, no Brasil já tem 2 lugares que fazem biópsia líquida. Tem um em São Paulo e tem um em Recife. Se eu não me engano, a última vez que eu falei com eles, eu acho que estava de 8 a 10 mil reais. É caro, é caro. Eu vou ter que vender 2 iPhone para poder fazer o exame. Cara, mas quem está com a saúde debilitada, que tem essa possibilidade, faça. Faça porque você trata de forma exata. Você não fica testando. Porque uma outra coisa, quando você não faz o tratamento adequado, você impõe uma pressão seletiva naquelas células que podem fazer com que elas tenham outras modificações e fique pior. Então, assim, professor, mas só tem 2 lugares. Realmente, só tem 2 lugares. Mas, querendo ou não, isso vai se tornar mais comum. Por quê? Porque, tipo assim, isso eu digo, assim, esses 2 lugares que eu falo para vocês é que atende, assim, pessoas, entendeu? Mas tem outros lugares que já fazem biópsia líquida. Lá de Barretos, já faz, né, Hospital do Câncer, enfim, tem vários outros lugares que já fazem isso. Lá no nosso núcleo de pesquisa a gente tem um sequenciador também. A gente não está fazendo biópsia líquida, mas a ideia é que se faça, certo? Biópsia líquida. Justamente por conta disso, porque lá como a gente trabalha com câncer também, e cara, isso é uma ferramenta assim, poderosíssima. Aí eu vou pensar o seguinte, professor, mas eu vou trabalhar lá em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. Desculpa aí se tem alguém no Amazonas, mas é o lugar mais distante que eu imaginei aqui agora. A coisa mais comum de fazer hoje em dia é coletar e fazer em outro lugar. Quem está trabalhando com Covid? Vocês acham que o PCR está sendo feito aqui? Tem PCR aqui em Imperatriz. Está sendo feito em São Luís. Estão sendo feito fora. Ninguém está fazendo. Eu acho que só tem um lugar aqui em Imperatriz que está fazendo PCR. E nem sei se é quantitativo, né? E
Então, assim, isso aqui é o canal. Isso aqui, esse aqui é o slide mestre. Quem quer ficar rico, faça esse negócio aí. Só lembra de mim. Fala assim, teve um professor louco que falou sobre esse negócio aqui. Realmente, ele estava certo. Tá? Então, vamos pro próximo. Tem mais perguntas? Não, né? Vamos pro próximo. Que agora tá ficando empolgante. Ou não. Então, aqui, ó, gente, só para mostrar para vocês, naquela minha amostra, deixa eu achar aqui, naquela minha amostra, eu vou ter a mistura do DNA normal e do DNA tumoral. Com ferramentas de bioinformática, a gente consegue encontrar quais são as assinaturas mutacionais. Aí entra muito importante aquele projeto do All of Us, fazer o sequenciamento de 1 milhão de pessoas. A gente vai ter câncer gástrico. Aí a pessoa está com câncer gástrico. Poxa, eu sei que lá daquele pessoal que fez, lá do 1 milhão, daqueles que tem um câncer gástrico, estava acontecendo isso, isso e isso. Estou em dúvida se eu tenho. Faço o meu, tá igual do deles? Câncer gástrico. Qual é a mutação? Qual é o melhor tratamento? Então, assim, cara, isso aqui é muito show. Muito show mesmo. Além disso, ó, eu posso ter que saber essas alterações gênicas, saber a heterogeneidade no meu tecido. São informações que vai se obter, certo? Onde foi obtido, tal, e tudo mais. Mas isso é muito massa. Isso aqui, quem puder fazer, faça. Quem puder montar sua empresa, monte. Né? Já aproveitando aí que vai ter palestra aí de empreendedor, monte, cara, que isso aqui vai ser o futuro. Tá? Mas ainda tem uma coisa mais massa ainda que eu vou falar. Por exemplo, esse aqui, ó. Isso aqui é um gráfico de pizza mostrando para vocês a distribuição das terapias conforme o tipo de mutação que se tem no câncer pulmonar. Então aqui eu tenho, ó, mutação no Carras, certo? E aí eu posso ter vários tipos de drogas. Não se tem uma droga tão boa ainda. Nenhuma mutação específica. Aí a pessoa parte para quimioterapia, imunoterapia mais clássica, digamos assim. No EGFR, que é um receptor de fator de crescimento epidermal. Aí ele vai lá no erlotinib, gefitinib, no BRAF. Certo? Então, dependendo de cada tipo de mutação, eu posso ter um tratamento específico. Então, isso aqui é o que faz a diferença. Eu tenho câncer de pulmão, sei lá, faz o quê? Não sei. Como assim não sabe? Tem que saber qual é a mutação, para tratar a mutação correta. Lembrem-se disso, quando você faz o tratamento de forma inadequada, você, querendo ou não, você está pressionando seletivamente aquelas células, elas vão ter mais mutações e vai ser pior. É bem ruim essa questão. Certo? Deixa eu ver meu tempo. Outro tipo de medicina de precisão, aqui para quem é nerd, monitoramento de diabetes. Vocês já ouviram falar do dispositivo que o Google está querendo fazer, uma lente de contato? E na lente de contato eles estão querendo mostrar para você o nível glicêmico. É quase Black Mirror, né? Mas tem também aqui, ó, por exemplo, ó, esse monitoramento de diabetes com esses sensores. A pessoa não vai ficar se furando. E aí ele consegue ter uma ideia ao longo do tempo, o nível, né, glicêmico dele. Aqui é porque é britânico, né? Por isso que eles tratam em milimolar por litro. Então você consegue ver isso, fazer o teu acompanhamento por aplicativo. Tudo é aplicativo hoje em dia, né? Esse aqui vai no dedo, eu sei lá quanto milimolar, vai no aplicativo, eu vejo se eu estou hiperglicêmico, hipoglicêmico. Mas o que isso tem a ver com medicina de precisão? Tem a ver com o tipo de insulina que você vai poder utilizar. Porque você sabendo se tem picos glicêmicos ou não, você pode utilizar, se tem pico, eu posso utilizar uma insulina de ação rápida. Quem já teve a aula com a Ana Lígia aí já viu. Não, eu tenho, mas é constante uma parte hiperglicêmica. Então toma uma insulina de longa duração. 42 horas. Então isso aqui faz muita diferença. Faz o uso da insulina e pode ter uma situação de hipoglicemia, que é pior, porque ela perde a consciência,
certo? E aí, se tá sozinho, já era. Ou não, né? Espero que não, mas... Então, são situações que, querendo ou não, isso aqui é medicina de precisão também, você sabendo disso, certo? E um detalhe é que a gente não envolveu genômica, né? Então, por isso que a medicina de precisão é muito mais do que genômica. É muito mais do que genômica. Você chegar e enclausurar ela nessa caixinha da genômica é uma bobagem. Para tratamento, essa Alice, ela participou desse um reality show chamado True Life. Ela tinha uma síndrome de Tourette, que ela tinha tipo uns espasmos e tal, tudo mais. Só que o medicamento que estava sendo dado para ela tinha muitos efeitos adversos. E o que foi feito? Sequenciamento, e perceberam que ela era uma metabolizadora lenta do citocromo 2D6. Com isso, o que fizeram? Diminuíram a dosagem. Para quê? Para melhorar essa resposta. Então, também é parte de medicina de precisão. Eu não vou esperar a pessoa... Agora imagina se já tivessem feito isso antes. Ela não precisava estar sofrendo. Ela poderia simplesmente já chegar com a dose menor. Aí vocês devem imaginar o seguinte, rapaz, qual é uma área... Assim, polêmicas, tá? Mas qual é uma área que, querendo ou não, você tem muito disso? Ah, não, vamos testar esse medicamento aqui e vamos ver a resposta. Psiquiatria. É muito complicado. E são drogas que, querendo ou não, você tem uma resposta muito demorada. 14 dias. É uma confusão. Porque quando começa a ter os efeitos adversos, já tá muito, e aí depois tem que trocar a droga, e já não sabe se a droga tá ok. Mas eu vou mostrar para vocês uma solução para isso. Aqui é outro exemplo também, ó, de diferenças que podem ter, ó. Clopridogel, como o 2C19, celecoxib, que é anti-inflamatório, 2C9, que podem ter problemas aí com os metabolizadores lentos dessa enzima. Ceftriaxona e a hidroxicloroquina com G6PD, a glicose 6-fosfato desidrogenase. Isso aqui pode ocasionar anemia hemolítica, certo? Professor, então o pessoal está se lascando com a cloroquina por causa desse I, é? Calma, a gente vai chegar lá, tá? Aqui, pessoal, é uma... desculpa, eu confundi aqui os slides, mas no FDA vocês têm uma tabela com todas as drogas que tenha algum problema com metabolizadores lentos ou rápidos, certo? Aí eu trouxe aqui esse exemplo do celecoxib, certo? Vocês podem ver aqui onde eu deixei marcado que metabolizadores pobres do 2C9 considerar uma redução da dose em 50%. Isso aqui no tratamento de artrite, que geralmente é feito, né? Então vocês podem ver aqui, osteoartrite, artrite reumatoide, enfim. Então, esse tipo de droga, você tendo essa informação, show de bola. A pessoa não vai ficar sofrendo, porque ele pode ter alguns outros problemas. Isso aqui você encontra no FDA, certo? A relação com todas essas drogas, tá? Isso aqui, eu quis pegar só para vocês terem uma ideia, foi um documento gerado pelo Ministério da Saúde, falando da segurança da cloroquina nesses pacientes com deficiência do G6PD, tá? Então, eles falam se tem problema ou não, vou deixar no ar. Cara, não, tá, desculpa, a tabelinha tá mais à frente, eu vou voltar lá do FDA, essa tabela que mostra todas as drogas, tá bom? Aí a gente chega na outra parte, né, lembra do círculo, tá acabando a nossa palestra, já. Tinha a medicina personalizada, a medicina de precisão e a farmacogenômica. Então, você tratar a droga, você tratar o paciente com a droga certa, na quantidade certa para aquela pessoa, isso faz toda a diferença. Tá? Então, um exemplo aqui de um conceito do NIH, ciência que examina as bases
bases genéticas das variabilidades individuais observadas nas respostas terapêuticas e tratamentos farmacológicos. Outro, acho que esse aqui é do CDC, estudo de como os genes afetam a resposta de uma pessoa aos fármacos. Então, isso é importante. Ah, porque que fulano usou, remédio funcionou, outro fulano não usou. Então, assim, tem uma miríade de coisas que podem ser feitas. Podem ser características farmacocinéticas, mas podem ser também características farmacogenômicas, tá? Nas características, para poder fazer predições, né? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, o FDA aprovou um medicamento dermatológico só com algoritmos de farmacocinética. Ou seja, tipo assim, você pegou uma droga, fez a formulação, colocou no programa, um programa que a gente tem acesso lá no nosso laboratório, e viu que o comportamento dele ia ser bom. E eles conseguiram aprovar, porque hoje em dia essa modelagem farmacocinética também está muito boa. Ó, é esse aqui que eu queria falar para vocês, do FDA. Essa aqui é a tabela de biomarcadores farmacogenômicos. Ele vai te mostrar todas as drogas que se tem conhecimento, que se pode utilizar essas informações, tá? Então, olha, são várias e várias e várias e várias. Então, por exemplo, aqui, ó, Abacavi, que é no tratamento de doenças infecciosas, ó, biomarcador, HLA, certo? Ó, afatinib, na oncologia, EGFR, tem muito oncológico, como vocês já podem ver aqui. Mas também tem outros, certo? Ele vai dizer que o que vai mostrar para você, qual é a atenção que se tem que ter ao utilizar esse medicamento, certo? Aqui é só para mostrar para vocês que tem empresas nos Estados Unidos que já estão fazendo essa parte. No caso, eles te testam para 24 genes relatados com saúde mental, certo? E vai ver se você tem algum possível problema com mais de 100 tipos de drogas. Isso só para mental, tá? Esse aqui, desculpa, esse aqui eu acho que eles estavam fazendo um exame, se eu não me engano, a partir de $150. Então, naquela área da psiquiatria, isso aqui é fenomenal. Você chegar e já saber qual é o medicamento correto. E a gente sabe que na psiquiatria, tipo assim, a gente sabe não, né? Mas se sabe que os medicamentos são muito caros mesmo. Tem medicamento de 300 e poucos reais. É bem complicado. Então, aqui a gente tem outro exemplo, né, de condições na qual a medicina de precisão pode ser utilizada. Então, aqui, ó, por exemplo, no campo do câncer, eu tenho essa leucemia crônica, mieloide crônica. Se eu tenho aquele marcador específico, eu já sei qual é a droga que eu vou utilizar. Ah, se eu tenho uma trombose envolvida com fator 5, eu já sei o que vou fazer, ó, evitar drogas protrombóticas, certo? Outra questão que pode ser feita aí também, certo? No caso aqui, ó, doenças infecciosas. Esse aqui é algo bem já mais comum, né? Bem mais corriqueiro. No caso de HIV, é você ver a carga viral, células T, CD4+. Enfim, aqui são vários fatores. Olha, isso aqui que é muito comum também, querendo ou não que se faz, ó. Doença metabólica, a pessoa tem hiperlipidemia. Como que eu vou saber qual medicamento que eu vou utilizar? Se eu aumento ou diminuo a dose? Pelo nível de LDL. Né? Então, assim, querendo ou não, não é uma coisa que está relacionada só com câncer. Está relacionada com várias outras doenças. Né? Até mesmo a síndrome metabólica, que parece algo assim altamente clínico só. Né? Ah, não vou ter aqui a parte laboratorial, aquela coisa toda. Não, você vai ter ainda também. Né? Por exemplo, no caso da psiquiatria, ó, o desordem de uso do álcool, a pessoa que é compulsivo em consumo de álcool, vai verificar, não, eu tenho aqui esse marcador, né, GRI-K1, aí já sabe qual é a droga. Eita, rapaz, então, se eu tiver esse marcador aqui, eu vou ser um alcoólatra compulsivo? Muito provável. Eita, depois eu vou fazer dos meus colegas aqui, ó, porque outro bichinho que bebe, né? Então podem soltar as piadinhas aí entre os colegas. Já vê aí o marcador, já manda fazer o teste. E a proteômica? A gente falou dos testes, DNA, tal e tudo mais. Agora, aqui a mágica acontece também. Porque são as proteínas que vão fazer as funções, como a gente comentou.
certo? Lembrando lá do dogma central, a gente vê que a proteína é o produto final, é ela que vai exercer uma ação. Esse aqui é o estudo que eu estava falando para vocês, ó. Eles fizeram um estudo proteômico e metabolômico. No estudo metabolômico, você considera tudo aquilo que está no soro da pessoa, menos proteínas. Então, vai envolver carboidratos, vai envolver sais, vai envolver lipídios, certo? Lipídios também, lipídios. Para vocês terem uma ideia, eu tenho um conhecido que ele fez uma parceria com o pessoal lá em Harvard e eles estavam fazendo lipidômica de ratos relacionados à diabetes. E eles viram que um determinado marcador estava muito relacionado à predisposição de ter diabetes. Ele não me falou qual, porque eu estava em sigilo e tudo mais, e eles já estavam fazendo testes em humanos. É muito interessante. Nesse estudo aqui, para vocês terem ideia, eles utilizaram a proteômica. Deixa eu só ver se eu coloquei. Ah, não, desculpa. Não coloquei. Eles utilizaram o estudo para poder desvendar a fisiopatologia, para poder ver diagnóstico, prognóstico dessas pessoas e possíveis tratamentos só com os resultados proteômicos. Dependendo de como estava a proteína, na hora que a pessoa chegava no ambulatório, na hora que a pessoa piorava, na hora que ela dava saída, eles fizeram esses testes. Então, assim, foi um trabalho muito bom mesmo. Esse aqui ele está em chamado pré-print. Ele ainda vai ser colocado. Mas devido à urgência dessa questão da Covid, eles já disponibilizaram para a pessoa poder ler. Mas é muito interessante esse trabalho. Muito, assim, é um trabalho espetacular. Espetacular mesmo, porque eles fizeram essas interações, viram a participação da tempestade de citocinas, quais eram as melhores formas de tratamento, viram como que eles detectaram que pessoas com um determinado proteoma tinham mais possibilidade de ficarem curadas, com outro proteoma tinham mais possibilidades de agravarem, e com outro proteoma tinham maior possibilidade de irem a óbito. Então, assim, era fenomenal esse tipo de trabalho. E ainda utilizaram isso com ferramentas de inteligência artificial. Eles treinaram a máquina para detectar isso. É muito massa. Aqui foi uma figura que eles mostraram, né, que tinha um coronavírus. Deixa eu pegar na setinha. Chegava lá nos pulmões, né, tinha conversão aqui do NAD+, ocasionava que a multiplicação deles afetava a questão de fígado, né, aumentava IL-6 e fator de necrose tumoral alfa, certo? Isso poderia, além disso, afetar, por exemplo, a crista ilíaca, no caso de hematopoese. Enfim, você tem uma grande... assim, eles colocaram muita coisa e viram que se tinha muita relação. Eles conseguiram meio que fundamentar efetivamente a fisiopatologia da doença. Foi muito interessante. Aqui esse gráfico a gente poderia ficar muito tempo, mas eu estou vendo que nosso tempo já está um pouco mais para frente, né? A gente tem pouco tempo, mas deixa eu só mostrar para vocês, ó, uma coisa para se entender. O 1 até o 4 é o nível de doença, digamos assim, que a pessoa está. No 1 a pessoa saudável, o 4 é quando está no doente severo. Quando está em vermelho é porque determinada coisa foi muito expressa. A proteína está muito expressa, ou o metabólito. E quando está em azul, foi pouco expresso. Vamos prestar atenção aqui nesse aqui, ó, o de baixo, ó, o penúltimo. Hormônios esteroidais. Nas pessoas saudáveis, os hormônios esteroidais eles estavam pouco expressos. Olha aqui, o 1 está azul. Nas pessoas com a condição severa, estava muito expresso. Ou seja, tentando combater a inflamação. A serotonina estava muito expressa em pacientes saudáveis e pouco expresso em pacientes com condição severa. A polipoproteína A, ó, lipidômica, né? Então, estava muito expresso
tinha muito desse lipídio nas pessoas saudáveis e tinha pouco. Então vamos pensar o seguinte, isso são formas para eu saber se a pessoa está piorando ou não. Faz um acompanhamento dos hormônios esteroidais, faz um acompanhamento da polipoproteína A ao longo do tempo. Se está diminuindo, a pessoa está piorando. Se está aumentando, a pessoa está melhorando, porque é uma característica de pessoa saudável. E isso eu posso utilizar com vários outros fatores. Ó, ácidos graxos, colina. Vamos fazer um bem baratinho. Produtos da bile, ó, bilirrubina. Não, peraí aqui, ó. Derivados do ácido biliar no estado severo tinha uma maior abundância. Pois, beleza, eu quero saber se a pessoa tá piorando ou não. Faz ali, uma bilirrubina. Exame tão baratinho. É uma das formas. Aqui eu tenho vários marcadores, esfingolipídios, triptofano. A gente poderia ficar a manhã toda só comentando dessa figura. Porque isso aqui é fenomenal. Isso aqui eu posso chegar e apregar lá na porta do pronto-socorro para saber, ou então da UTI, para saber como é que estão essas pessoas. E esse é um tipo de informação que muitas das vezes o pessoal nem sabe. Né, assim, é triste falar isso, mas ao mesmo tempo eu fico feliz por mostrar para vocês que também a gente tem soluções. Às vezes a gente não busca soluções de forma adequada, mas aqui a gente está mostrando que tem. Aí ele até mostra aqui, ó, coisas relacionadas aos metabólitos, ó, proteínas de fase aguda, como é que tá, enfim. Vamos lá. Isso aqui é uma rotina. Professor? Oi, pode falar. Pode falar. A pergunta. Por quanto tempo seria fundamental um acompanhamento desse tipo na clínica? Quanto tempo? Olha, a gente sabe que o Ministério, ele até mudou a posição dele em relação aos pacientes, porque antes era só para chegar quem estava ruim no hospital. Só que a gente via que, tipo, o cara já chegava ruim no hospital, era muito complicado tratar. Porque começava a cascata de citocinas, e é muito parecido com o que ocorre, por exemplo, eu faço uma analogia assim. Essa tempestade de citocina é muito parecida com o que ocorre na coagulação intravascular disseminada. Cara, começou uma vez, é muito, muito, muito difícil você conseguir recuperar esse paciente. Muito difícil. Né, devido a um choque séptico. Aí começa a coagulação intravascular disseminada, é muito difícil. Aqui é a mesma coisa. Se já começava a tempestade de citocina nessa pessoa, é muito difícil você reverter esse quadro. Então, seria interessante fazer um acompanhamento, pelo menos com esses exames mais básicos. A pessoa está achando que tem, cara, infelizmente tem que gastar. Né? A gente sabe que tem a questão econômica com isso tudo, mas tem que saber, porque um exame de bilirrubina para o governo é mais barato do que uma vida ceifada, né? Uma vida que é perdida, querendo ou não. Né? Então, assim, na minha opinião, o interessante é fazer o acompanhamento o mais rápido possível dessa pessoa e que se estendesse pelo menos aí, sei lá, uns 3 dias após essa alta, porque assim, não se sabe a ideia de como é o comportamento desses indivíduos após essa alta. Até porque também ainda se cogita se pode haver reinfecções. Não se tem uma ideia. Então são questões a considerar. Na realidade, não se tem um consenso ainda quanto a isso, mas eu acho que deveria ser assim, pelo menos. Alguma outra? Não? Vou continuar. Então, esse aqui é o ciclo de quem trabalha com ômica. Você tem os pacientes, você gera dados, certo? Você gera dados de proteômica, genômica, para interpretar com os genes, com as funções, expressões, tudo mais. Isso vai fazer com que você tenha aqui marcadores, saiba o mecanismo, saiba os alvos, né? A pesquisa biomédica, que é aquele artigo que eu mostrei para vocês aqui antes. Né, vai estudar o mecanismo, se é realmente aquilo, fazer uma caracterização molecular, em contrapartida, ao mesmo tempo, você vai
testando tratamentos. Naquele artigo da proteômica, eu vi que tem um problema da inflamação, vamos tentar um anti-inflamatório, apesar que ele fala uma questão com um anti-inflamatório lá específico, tá? Mas vamos ver se isso aqui é bom para se ter na rotina clínica de tratamento, né? Enfim, essa é a rotina, sempre vai se ter, gerar dados de bancada para levar para a clínica. Isso é o que a gente chama de medicina translacional. Você pega os dados da clínica, traz para a bancada do laboratório, gera e isso volta para a clínica. Né? É o que se tem muito hoje em dia. E no caso da proteômica, todo mundo já ouviu falar que o exame não é bom. Todo mundo já ouviu falar de uma pessoa que tinha e que deu negativo. Ou que era positivo, que era negativo e deu positivo. Isso por quê? Porque a metodologia que estava sendo feita era o PCR. E assim, o PCR ele é indicado para 1 a 7 dias quando se começam os sintomas. Ele vai detectar aqui, até 67% do RNA viral. PCR é para RNA viral. Depois dos 7 dias, você tem que buscar anticorpos, seja ele total, IgM ou IgG. IgM, obviamente, você vai encontrar mais, que é o de fase aguda. Mas, ainda assim eu tenho... Olha esses dados, cara. 67% de acontecer. 1/3 das pessoas não vão ter um resultado bom. E outra, quando tem um resultado bom aqui, é 100%, já mais de 2 semanas. 2 semanas a pessoa está curada, a pessoa morreu. Entendeu? Então, isso é inviável. Aí o que se fizeram? Proteômica. Esse é um artigo aqui do pessoal do Fleury, paga nós, Fleury, onde eles mostraram o uso de um teste que é rápido e baixo custo. Olha essa palavra. Baixo custo. A prefeitura aqui de Imperatriz comprou os testes a R$180 cada teste. Se eu não me engano foi isso lá no documento. Estava R$180 cada teste. Eu nem sei quanto que eles estão cobrando no Fleury, mas com certeza é menos. Por quê? Para detectar se a pessoa tem os peptídeos do Covid. Com proteômica. Ele vai lá e procura as proteínas dele. E um outro detalhe, é super tranquilo, porque você faz aquela coleta de material, parecido como que é feito de hoje, lá o SWAB, coloca num líquido que vai fazer com que as proteínas fiquem intactas, manda ela para lá e é super rápido. Um dia você tem um resultado, ou menos. E é um resultado confiável. E isso aqui é de brasileiro, certo? Então, e é num periódico extremamente bem visto. É do INBL, né, do Laboratório Europeu de Biologia Molecular. Esse aqui é muito bom mesmo. E é um teste de proteômica para detectar se a pessoa tem o Covid ou não. Certo? Até porque, às vezes, a pessoa pode ter a Covid e pode não desenvolver os anticorpos, se for o caso de uma pessoa imunodeprimida. Então, você já pula esse possível problema. Olha aqui a proteômica de novo. Proteômica na medicina de precisão, aplicando em doenças neurodegenerativas e neurotrauma. Vamos saber aqui se a pessoa tem a possibilidade de ter Alzheimer, né? Parkinson. Será se vai ocorrendo mudança do proteoma dessa pessoa que vai indicar que ela vai ter, que ela tem maior possibilidade, que ela tem menor? É o que fala justamente esse trabalho. Que a gente tem. E eu posso ver isso através dessa proteômica. Um outro aqui, o pessoal fez nesse trabalho aqui. Eles cultivaram oligodendrócitos humanos, trataram com clozapina e fizeram proteoma. Né? Esse aqui é um trabalho também brasileiro. Quem for psiquiatra aí, trabalhar nessa área, vai ouvir falar muito desse cara, Daniel Martins de Souza. Ele que trabalha na neuroproteômica, lá de Campinas, e assim, é fortíssimo, porque ele para vocês terem ideia, ele foi diretor
Nossa, agora eu esqueci. Ah, aqui, do Max Planck. Max Planck, para vocês terem uma ideia, é o maior centro de estudo de neuroproteômica do mundo. Ele foi diretor lá. O Max Planck, na realidade, agora só uma curiosidade histórica, foi o nome dado depois da Segunda Guerra no local onde eles faziam estudos com humanos. Todo mundo já viu isso aí, né? Na Segunda Guerra, lá na Alemanha, eles faziam uns estudos doidos com os humanos. Era nesse lugar. Né? É meio bizarro, mas é o que acontecia. E aqui eles também falam, como que a pessoa vai tratar, como que a pessoa a resposta dela, se é melhor, se é menor, é um tipo de trabalho. Agora, mas vai além disso, vai além de neuro. Olha aqui, ó. Análise proteômica da obesidade humana revela um fator epigenético HDAC4 como potencial alvo para a obesidade. HDAC4 é uma histona desacetilase, é uma enzima que promove que o nosso DNA ele seja mais fechado, vai evitar com que você tenha aí a expressão de determinados locais, de determinados genes. E ele pode estar relacionado com obesidade, certo? Então, olha a proteômica de novo. Agora, ó, com síndrome metabólica, posso saber se a pessoa vai ter mal propensão ou não, certo? Então, é uma outra questão também que a gente pode abordar. Proteômica do sexo também. Lascou, professor. Dá para saber se o cara vai ser infiel ou não? Ele não fala aqui, mas a proteômica do sexo que é mais falada hoje em dia é mais sobre fertilidade, né? Características no sêmen. Tem muito casal aí que não consegue ter filhos, né? Esse aqui pode ser uma tentativa de se, digamos, passar por esse problema. Aqui mais um estudo, ó, proteômico, metabolômico e interactômico das proteínas para caracterizar características moleculares de depressão. Então, não, a pessoa é mais propensa a ter depressão, menos propensa. Então, você pode ter essas características. Já imaginou você chegar, você é psiquiatra, eu acho que eu tô com depressão, não sei o que, vamos fazer um exame ali. Vamos ver como que a gente pode tratar. Obviamente também que não é só uma questão, digamos, molecular. Tem toda a questão psicológica, enfim, mas isso não vai adentrar. Mas estou mostrando para vocês que, molecularmente falando, também é possível identificar. E aí, quais são as tendências que a gente tem? Vocês provavelmente não brincaram com isso aqui, mas o Playmobil era meu sonho de criança, ter esse Playmobil do De Volta para o Futuro. Muito massa. Olha o DeLorean, tá doido? Eu quase chorei aqui vendo essa imagem. Mas eu vou falar para vocês, olha, o futuro é tecnológico, certo? Vocês já devem ter visto aí uma notícia que o robô do Google acertou muito mais algoritmos médicos do que os clínicos na prática. Vocês já ouviram falar de robôs fazendo cirurgia? A gente falou aqui de tudo isso também. Então, mas eu vou ter que ganhar do robô? Não. Você vai ter que aprender a interpretar a informação, porque a informação hoje em dia está em todo lugar. Mas poucas pessoas conseguem interpretar ela de forma adequada. Tá? Então, eu acho que é isso a grande questão. Vocês vão... Aqui não daria tempo para eu ainda falar, eu queria falar muito mais coisa, por exemplo, de machine learning em diagnóstico, mas vocês ainda vão ouvir falar aí, provavelmente, de redes neurais no tratamento, para diagnóstico, vão ouvir falar isso futuramente, mas isso aí é o que vai acontecer. Certo? Obrigado pela atenção. Queria deixar mensagem para vocês que em Cristo Jesus estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e conhecimento. Nele a gente encontra tudo. Tá? Muito obrigado pela atenção. Caso vocês tenham aí alguma pergunta, a gente ainda tem nada, mas eu vou responder todas. Primeiramente, eu queria agradecer, professor, foi uma palestra muito esclarecedora, cheia de novidades, e eu tenho certeza que foi muito aproveitada. Temos mais uma pergunta, voltando ao assunto do genoma humano, no caso de quem tem mosaicismo, ou até mesmo quimerismo.
Teria 2 exomas, por exemplo? Pode ter, na realidade, esse tipo de característica pode ser considerada na hora do, da análise, certo? Até porque o equipamento ele não vai conseguir montar um inteiro, tá? Mas isso pode ser levado em consideração sim para se ter esse mosaicismo, mas de qualquer forma isso vai ser comparado com o que pode ser considerado assim um padrão, digamos, certo? Certo. Então, muito obrigada novamente. E estamos tendo um feedback muito positivo da palestra. Todos gostaram. Então, que bom, então. Que bom. Ano que vem estamos voltando aí para a UFMA para bagunçar, certo? Muito obrigada a todos. Tá. Tchau, tchau.